Dia 20 de junho, estou aqui de novo para a gente, né, falar um pouco sobre astrologia e como vai acontecer, né, o que vai se passar aí astrologicamente durante a semana. A gente vem de uma semana de lua nova em Gêmeos, mas uma lua que acontecia ali no finalzinho de Gêmeos, né, e agora, né, amanhã, aproximadamente 7 horas da noite, a gente tem uma lua crescente em Libra, né. A gente tem que conversar para, primeiro, né, colocar uma ideia de que a lua nova em Gêmeos tem uma certa continuidade, né, por ser o mesmo elemento, numa lua crescente em Libra, ou seja, o diálogo, né, a conversa, a negociação. E a gente vai ter também um cenário onde a gente precisa se organizar, né, porque são nações que vão acontecer em signos cardinais, né, que muito provavelmente vão esperar alguma atitude nossa, né, alguma iniciativa, né, alguma partida, né, você está parado, você vai se colocar em movimento. Então, é uma lua crescente em Libra, né, acontece no grau 0 de Libra, portanto o Sol está no grau 0 de Câncer, né, amanhã, aproximadamente 7 horas da noite. Então, muita simbologia, né, para a gente conversar. E antes de a gente partir para a simbologia, eu queria deixar um recado aqui para vocês curtirem, né, o meu canal, né, o vídeo que eu compartilho aí no TikTok, YouTube, Instagram. Né. O Instagram, semana passada, limitou o tamanho do vídeo, né, ele sempre dava um conselho, não faça vídeos com mais de 10 minutos, né, e eu fazia, mesmo sabendo que ele não ia distribuir, eu colocava lá, mas agora ele não permite mais que eu faça vídeos com mais de 10 minutos. Então, se esse vídeo ficar com mais de 10 minutos, provavelmente o que vai para o Instagram é só 10 minutos desse material. Então, eu peço para você procurar meu canal no YouTube, né, o meu canal no TikTok para ver o vídeo inteiro. Uma outra coisa que eu preciso pedir aqui para vocês, né, deem like, se cadastrem no canal. Se você está no YouTube, tenta dar um hype, né, vai me ajudar muito aqui a dividir esse material com vocês. Eu estou gravando o vídeo no sábado, porque eu estudei o assunto, né, e estou seguindo uma orientação de deixar o meu vídeo algum tempo, né, dentro da inteligência do YouTube, para que ele distribua, né, ele entenda o meu material e distribua para mais gente. Então, é uma tentativa, né, de fazer, de poder alcançar mais pessoas. Então, vamos ver qual o resultado disso. Mas, voltando para o nosso assunto, que é a astrologia. A gente, como eu disse, se a gente for analisar essa lua crescente em Libra, a gente vai entender que é uma continuação do assunto da lua nova em Gêmeos, né? A informação que eu recebi, a informação que eu tenho, né, agora, né, eu preciso compartilhar com os outros, né? Vai compartilhar de uma forma libriana, né, uma forma mais requintada, mais elaborada, né, com mais uma certa diplomacia, é possível, né? Inclusive, essa lua crescente em Libra, ela conversa muito bem, né, com a presença de Vênus em Leão, né, principalmente para quem precisa vender o seu peixe, né, para quem precisa usar o marketing, usar a palavra, né, vender o seu produto, né. Essa lua crescente em Libra conversa muito bem com isso, né. A gente tem que entender também que essa lua crescente em Libra vai, né, já vai ter uma tendência a ser cardinal, né, ou seja, pedir que a gente se coloque em movimento, porque, como eu disse, Câncer, né, onde está o Sol, e Libra, onde está a Lua, são signos cardinais.
Mas também essa lua, ela forma a lua crescente e depois vai fazer uma oposição para Netuno em Áries e para Saturno em Áries. Então, ela vai ter que encarar, né, uma certa autoridade, né, e uma certa impulsividade de Áries, né. Se a gente for entender a qualidade dos signos, né, e dos planetas, talvez não seja uma impulsividade, uma agressividade tão grande, porque a gente está falando de Netuno, né, e de Saturno. Mas, né, assim, a busca pelo diálogo, né, que é uma busca libriana, pode, né, ter os seus desafios aí. Então tudo isso acontece amanhã, dia 21, se encaminha aí, né, essas oposições se formam entre domingo e segunda, né, e depois essa lua vai para Escorpião, pensando que o Sol entrou em Câncer, essa lua em Escorpião conversa muito bem com esse Sol, né, durante a semana. Depois essa lua chega ali no final da semana em Sagitário, né, e depois em Capricórnio. Então essa lua vai conversar muito bem com o Sol, enquanto estiver passando por Escorpião, né, e depois vai conversar muito bem com a Vênus, quando ela estiver passando por Sagitário, né. Então uma semana de Copa do Mundo, quarta-feira tem outro jogo do Brasil, então esse clima festivo tende a aumentar, né? Um pouco mais reservado durante a passagem da Lua para o Escorpião, mas ali, né, no final de semana vai ficar bem mais animado, né? Espero que o Brasil ganhe o jogo na quarta-feira, né? Também, né? Época de festa junina, também para quem mora no Nordeste ou para nós, né, que convivemos aí, né, com quermesse, eventos, né, no trabalho ou no clube que você faz parte, acontecem e é um momento de confraternização, né? Então, só lembrando, né, dia 13 foi dia de Santo Antônio, dia 24 de São João, dia 29 dia de São Pedro, então aí também temos essas questões aí, e eu acho que o final de semana vai ser final de semana que vem, com a Lua em Sagitário, né, e né, fazendo um bom aspecto aí com a Vênus em Leão, vai ser bem animado, né. É uma preparação, tudo isso é uma preparação, né, para o que vai acontecer aí no começo ali no dia 29, começo da próxima semana. Então, no começo da próxima semana, dia 30, Júpiter entra em Leão, né, e Marte entra em Gêmeos, né. Então, essa lua crescente também conversa muito bem com essa outra potência, né, de comunicação, né, que será essa presença, né, de Marte em Gêmeos, né, Júpiter e Vênus em Leão. Também podemos nos preparar, né, desenvolvendo aí, né, treinando a nossa comunicação para aproveitar esse período, né. Interessante que vocês observem. Uma coisa que eu achei interessante, semana passada eu falei sobre o significado desses planetas entrando em Leão, né? E eu falei ali da Vênus e de Júpiter passando por Leão, né? A Vênus fica um mês, Júpiter vai ficar um ano. E aí, o que é interessante vocês observarem, né? Como isso também pode transmitir um clima de animação, né, e de bom humor, né, né, para nós, né, como nação, né, e para o mundo também, né. Temos aí, né,
um acordo de paz entre Irã e Estados Unidos que a gente não sabe se está funcionando, mas temos o acordo, né? E só um exemplo, né? Semana passada, né, eu falei ali estava falando de como essa presença de Vênus e Júpiter em Leão pode nos causar, né, esse acordo, né, com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima, autoconfiança, né? Eu ia comentar semana passada, mas o vídeo já tinha 30 minutos, né? E aí, semana passada, o Lewis Hamilton, né, piloto de Fórmula 1, que tinha mudado para uma equipe, né, todo mundo conhece, a equipe Ferrari, mas estava ali quase 3 anos sem ganhar, né? E isso aconteceu domingo passado, né? Por isso que eu falei que ia comentar semana passada, mas não deu tempo. Então ele ficou 3 anos sem ganhar, e aí ele ganhou semana passada, já com a Vênus em Leão, né? E ele ganhou, né, depois que um ídolo, né, um fã chegou para ele e falou para ele, olha, se lembre de quem você é, né? Você tem que se animar, você tem que lutar, lembre-se de quem você é, né? E essa imagem, né, ele ganhou repetindo essa frase, essa imagem correu aí a semana inteira sobre esse acontecimento, né? E eu contei ali uma história sobre, né, Aragorn na caverna, né, tem muito a ver com isso que aconteceu com Hamilton, e também tem a ver com, né, a história do Rei Leão, aí, quem lembra, quem já assistiu o Rei Leão, né, e lembra ali do Simba desacreditado, vivendo uma vida só de prazeres, né, só de diversão, mas sentindo falta, né, da família dele, do lugar dele, e aí chega ali o babuíno, o Rafik, e fala para ele, ó, faz exatamente essa pergunta para ele, né? Quem você é, né? E aí aparece o Mufasa, né? E fala exatamente para ele, lembre-se de quem você é. Então essa é a pergunta do momento, né? Quem você é, né? Quem você é na essência, quem você é no, né? Quando a luz, né, do palco apaga, quem você é, né? Essa é a grande pergunta. E essa pergunta só pode ser respondida com um contato íntimo ali, né, com o nosso coração, e o nosso coração está bafejado aí pela presença de Vênus. Então, tô colocando a coisa desse jeito para que esses questionamentos venham aí na vida de vocês e vocês aproveitem para ganhar confiança, né, para ganhar autoestima, para se sentir um ser humano que tem o valor, né, o valor que está muito mais importante, né, que é o valor da nossa existência, né, e da presença, né, de algo maior na nossa vida. Então só motivos aqui para vocês gastarem um tempinho aí, refletirem, né, e aproveitarem o período, porque eu vejo como um período muito produtivo para a gente fazer esses acordos, né, internos. Então acho que é isso. Hoje eu fiz meio corrido, porque preciso, mais uma vez, preciso diminuir o tempo dos vídeos, né? E aí, se vocês tiverem alguma ideia, faça um vídeo independente do tempo, posto só no YouTube, só no TikTok, e deixo o Instagram só com a capa, ou faço do jeito que eu estou fazendo, coloco só 10 minutos do vídeo lá, né? Me deem ideias aí. Vou tentar fazer da melhor forma que possível, né? E mais uma vez agradeço a audiência, agradeço os likes, agradeço os comentários, né? Muito obrigado aí por esse relacionamento, né, entre a informação que eu mando, né, que eu entrego, e o feedback que eu recebo de vocês. Então,
Um abraço, boa semana. Tchau.